A destinação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é um dos temas que preocupam parlamentares. Vários programas são atendidos pelo fundo, mas, na opinião do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, os critérios de distribuição são questionáveis. E para reduzir as distorções, o parlamentar apresentou um projeto para que os recursos beneficiem os alunos de baixa renda das regiões mais pobres. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Júnior. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a você, Regina, a TV Câmara, poder discutir esse projeto que é importantíssimo para o país. Educar é construir. E a educação faz a diferença, é muito importante, é um projeto que está tramitando na casa, que vai, com certeza, resolver muitas distorções que ocorrem hoje no Brasil, que é um gigante. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os critérios hoje de distribuição do FNDE e o que o senhor está propondo no seu projeto. Bom, esse projeto que nós apresentamos em fevereiro é o projeto 606, que está tramitando na Comissão de Educação. Ele é um projeto que visa a dar uma distribuição melhor aos recursos federais ao Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Porque veja bem, como é que funciona hoje, Regina? É por renda per capita, é por per capita. Exemplo, 1.000 alunos em Santarém, 1.000 alunos em Campinas, São Paulo. Então, é repassado por aluno. E o Brasil é enorme. O que nós queremos é colocar alguns fatores, algumas ponderações de critérios. Por exemplo, nós colocamos no nosso projeto que os alunos pertencentes ao segmento dos 40% mais pobres do país, também no inciso 2 do projeto, as escolas, os municípios de estado mais pobre conforme o índice, que é o indicador de nível socioeconômico calculado pelo INEP. Sim. Também outro fator importante, as escolas situadas em situações de difícil acesso. Também que é muito importante analisar esse fator. Porque o FNDE também financia o transporte escolar, não é isso? Com certeza, vamos chegar lá. E outro fator, que nós colocamos 4 fatores, os municípios com grande extensão territorial. Por quê? Veja bem, principalmente no programa do PENAT, que é aquele Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, e o PENAE, que é o Programa Nacional da Merenda Escolar. E isso é muito importante, porque eu vou dar um exemplo que acontece hoje. Aqui eu peguei até uns dados de Porto de Mós. Porto de Mós recebe do governo federal R$ 198 mil por mês. É no Pará, no Pará. Cidade, né? No governo estadual, mais 33 mil. Vou ser rápido para poder a gente ganhar tempo. Sim. Que dá em torno isso de R$ 232 mil. E o prefeito gasta 367 mil. Uma diferença de R$ 135 mil, que no ano equivale a R$ 1.600.000 que o município está deixando de ter para investir na saúde, saneamento básico. Isso acontece com vários municípios do Brasil. Porque tem de analisar, Regina, que quando você repassa um recurso para uma cidade do Sul e Sudeste, vou dar outro exemplo, Piracicaba, o que acontece? Geralmente as estradas são todas asfaltadas. Quando tu vai para a Amazônia Legal, vou dar o exemplo do Pará, tem de colocar em consideração estradas esburacadas, ramais, pontes quebradas, atoleiros, então a manutenção é muito maior. Então se você passa R$1 para cá numa condição que é uma condição boa e passa R$1 para uma condição que realmente tem essa dificuldade, você coloca já uma distribuição injusta. Sim. Então, é essa discussão que nós estamos colocando aqui. Outro exemplo que eu levantei no estado do Pará, por exemplo, o município de Tairão, que fica na Transamazônica. Eu conversando com o prefeito, um município pequeno, pobre, com dificuldades financeiras, o governo federal passa para o PENAT R$16 mil, mais ou menos, por mês. E o governo estadual, R$21 mil. Quando tu soma esses dois, ele tem R$38 mil desse programa. E ele gasta R$201 mil por mês.
Então, são 163 mil por mês de diferença, que equivale a quase 2 milhões de reais que poderiam investir na saúde, na própria educação. Então, essa disparidade que nós temos que discutir. Você sabe que o Brasil é muito grande, são 8 milhões e poucos quilômetros quadrados, mas se tu for analisar só o estado do Pará, ele tem 1.245.000 quilômetros quadrados, só o estado do Pará. O Amazonas, aí então, o Amazonas é 1.500.000 e poucos mil quilômetros quadrados. Então, o Pará corresponde a 14,7% do território do Brasil e o Amazonas corresponde a 18%. Mas se tu for analisar região, estado por região, veja bem a disparidade. Eu estava analisando aqui o estado do Pará. Ele tem uma população de 8 milhões e 600 mil habitantes. Estou te dando os dados do IBGE. Vamos puxar Santa Catarina. Sim. Ele tem, a área territorial de Santa Catarina é 95 mil quilômetros quadrados. 7 milhões e 100 mil habitantes. Vai para o Paraná. 199 mil quilômetros quadrados. Vou citar 3 estados, com 11 milhões e 400 mil habitantes. Vamos para São Paulo, então, que é onde tem 248 mil quilômetros quadrados e em torno de 45 milhões de habitantes. Então, se for analisar, a região Amazônia, da Amazônia Legal, eles estão sofrendo com essas distorções e esse projeto visa justamente você discutir com todos os deputados federais que representam o povo brasileiro, são 513, depois tem um Senado, porque assim nós possamos fazer uma distribuição justa, analisando essas dificuldades. Inclusive, eu queria uma última pergunta, que a gente já está com o tempo acabando, falando também sobre a questão da alimentação, porque no caso do transporte realmente tem essa dificuldade, mas a alimentação escolar, principalmente nos grandes centros, você tem muitas áreas pobres também e que necessitariam do recurso, assim como nessas regiões mais pobres. Com certeza. Seria diferente a distribuição de alimentação e a nesses mesmos fatores, quando a gente apresentou esse projeto, é justamente para melhorar os recursos do programa do FNDE, que é o PNAD, que é o PNAE. Justamente esses fatores têm de ter uma influência. Se tu for analisar o IDH do nosso país, tu vê todos os estados da região norte e nordeste com o pior IDH do Brasil. E o sul e sudeste, nós não temos inveja do sul e sudeste. Nós queremos apenas colocar que a região norte e nordeste hoje precisa ser olhada de forma diferente, porque são regiões diferentes, ou por área de extensão territorial, ou por a questão, realmente, de baixo poder aquisitivo. Seria usado, então, os índices de desenvolvimento humano, com certeza. Né, que é o IDH, né? Educação é fundamental, ela faz diferença em qualquer nação. Sabe que a educação, Regina, é uma janela para o mundo. Então, nós temos de dar estrutura para que os alunos das partes mais longínquas, mais pobres, possam ter esse acesso. Tá certo. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço a você, Regina, a TV Câmara. O projeto nosso está tramitando na Câmara Federal, na Comissão de Educação, e tenho certeza, é um projeto muito importante, como outros que estão tramitando na casa. Em outra oportunidade nós possamos conversar. Eu conversei sobre a destinação dos recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.